cuidado com as suas conquistas. Alô, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Meu nome é Caio Correia, eu sou professor de yoga e também idealizador do Yogalaya, que é a minha escola de yoga online, assim como esse canal aqui no YouTube e também um perfil no Instagram. E a gente está fazendo uma série de vídeos em que a gente está falando dos objetivos do yoga, os passos do yoga, e para isso a gente está usando um texto clássico, né, que é considerado o texto clássico do yoga, que é o Yoga Sutra de Patanjali, tá? E aqui eu estou trazendo marcos importantes desse texto, que ele é uma grande referência para a gente, principalmente para você entender o yoga para além das técnicas, né? Para você entender o yoga para além de uma execução de técnicas, ou yoga para além dos aspectos anatômicos, né? Ah, eu executo uma técnica aqui para respirar melhor, ou para alongar a perna, ou para estender a coluna, ou para diminuir a dor. Isso tudo acontece, né, como consequência. Mas o yoga é para muito além disso. O yoga justamente é um caminho pedagógico para te levar para um estado de ausência de conflito, um estado de mais clareza e de mais percepção da realidade do jeito que ela é, para que você não fique tão confuso e confundido pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelos seus medos, né, que isso tudo atrapalha a gente, pelo menos é assim que o yoga interpreta, tá? Então esse texto ele é uma grande referência e ele propõe um caminho. Então não é só você fazer as coisas, você faz uma coisa que leva para outra, que leva para outra, que leva para outra, e entender esse caminho faz toda a diferença, pelo menos na minha experiência, assim, tanto como praticante quanto como professor. O Yoga Sutra, quando você segue os caminhos propostos por esse texto, a brincadeira é outra, é completamente diferente, vai fazendo tudo mais sentido, você entende qual é o caminho que a gente tem que chegar. É muito diferente, por exemplo, imagina que a gente está numa ilha, né? Aí eu falo assim, vai lá para a praia do outro lado, ponto. E você fala assim, beleza, mas como eu chego lá, né? O Yoga Sutra justamente ele fala, ó, vem pra cá, quando você chegar na árvore e tal, você pega a esquerda, vai para uma outra trilha e tal, você vai chegar e vai chegar na praia, né? Então ele propõe, de fato, um mapa. É por isso que dentro da minha escola online eu chamo esse estudo de mapa da mente, porque ele fala justamente para você adquirir uma qualidade mental muito especial, muito diferente da que a gente vive no dia a dia, tá? Só que o terceiro capítulo, que é o momento que a gente está aqui, é um capítulo que ele já está falando das consequências de uma prática, né? Ou seja, o segundo capítulo inteiro a gente falou sobre diferentes práticas e coisas que a gente deve implementar no dia a dia para a gente chegar numa qualidade mental diferenciada. E aqui o terceiro capítulo ele começa a falar das consequências que a gente pode colher, né? E das coisas que podem acontecer quando a gente faz investigações muito profundas. Mas tem um momento muito importante, que é o Sutra 37, que é um grande marco, e é disso que a gente vai falar hoje. Vem comigo. Bom, como eu estava falando, né, esse terceiro capítulo ele vai falar sobre diferentes siddhis. Siddhis são justamente as capacidades especiais adquiridas pelo yoga quando ele faz as práticas e quando ele faz o que a gente chama de samyama. Samyama é quando você vai muito fundo nas experiências, tá? Isso eu falei bem melhor no vídeo passado, né, de maneira bem mais aprofundada. O vídeo passado é justamente sobre isso. E esse fundo nas experiências, né, são três aspectos, que é quando a gente direciona a mente para um objetivo, para um objeto, para uma experiência, né? A mente fica muito direcionada lá, você sustenta esse direcionamento e entra numa fluidez com essa experiência, até que você acesse a sua essência e entenda a essência da experiência, para que você não fique só em camadas superficiais, tá? E isso ele chama de samyama. E aí, ao longo do terceiro capítulo, ele vai falar de diversos samyamas. Ele fala, faz samyama na região do umbigo, que você vai entender o sistema do corpo. Faz samyama no sol, que você vai entender o sistema solar. Faz samyama na garganta, para você identificar aquilo que te levanta, aquilo que te deixa leve. Faz samyama na região do peito, para você adquirir estabilidade. E ele fala diversas mesmo, diversas, assim, um monte. E que nem cabe falar aqui, porque a gente iria muito mais fundo e demoraria bastante, mas eu acho que nem é esse o ponto. Mas ele está trazendo justamente consequências de investigações, né? E é interessante que a gente reflete como que antigamente se faziam descobertas, né? Se faziam as descobertas, por exemplo, como é que funciona o sistema solar, tudo isso através de investigação, né? E não só de uma descoberta científica, né, que é o método que a gente usa para ter as descobertas hoje, mas principalmente através de investigações muito profundas. E aí tem um ponto que é justamente o Sutra 37, e o Sutra 37 ele fala assim, Te samadhavupasargaha Vyuthane Siddhayaha. E esse sutra ele é um grande marco. Ele é um grande marco mesmo, porque
É muito interessante que quando eu estou ensinando, né, o terceiro capítulo, eu vou passando por essas capacidades especiais, né, que o praticante pode vir a alcançar, né, e que vai colher como consequência de investigações muito profundas. É interessante que eu vou vendo os alunos ficando animados com as conquistas, né? Caramba, pode ser que eu consiga fazer isso. E assim, tem coisas como levitar, desaparecer, tem coisas nesse nível, né? Manipular matéria, criar comida, coisas assim, tá? E aquilo vai empolgando os alunos, caraca, eu vou ter capacidades especiais, pode ser que com o yoga eu vá ficar um super-humano, né? Tem uma coisa assim. E que existem várias interpretações sobre esses capítulos e sobre esses sutras, né? Alguns ganham um aspecto mais mágico mesmo, e parece uma coisa meio mágica, do tipo levitar, desaparecer, ficar invisível. Mas mesmo esses sutras que podem dar a entender isso, podem ser interpretados de uma forma muito mais prática do dia a dia, mas para essas interpretações eu recomendo que você faça o meu estudo mais aprofundado, porque não caberia a gente passar por cada um desses siddhis aqui, né, dessas capacidades especiais, para ir fundo nelas. Mas tem umas coisas muito loucas, assim, né, muito mais que você fala assim, caraca, então eu vou conseguir fazer isso, né? E aí o Sutra 37, esse que eu acabei de citar, ele fala, olha, cuidado, porque se você se identificar com essas capacidades especiais, isso vai te tirar do caminho mais profundo, do caminho que é o que a gente quer, de você chegar na sua essência e você não ficar preso aos condicionamentos. Então, isso ele vai repetir de novo no Sutra 50 e 51, né? Porque isso é muito importante para esse capítulo, né? E é muito importante também ser colocado hoje, porque hoje em dia a gente quer colher os benefícios do yoga e está tudo ok com colher benefícios do yoga, né? Só que o que ele está propondo aqui não é que você não colha os benefícios, ele está falando cuidado para você não ficar apegado nos benefícios colhidos. Né? Aquela coisa, o cara começa a fazer posturas lindas e ele começa a querer se mostrar para todo mundo. Olha como é que eu sou uma pessoa incrível, olha como é que o meu corpo é alongado, olha como é que eu sou uma pessoa saudável. E ele fala, cuidado, isso vai te tirar da sua busca. Né? Você ficar identificado e preso às vezes nessas conquistas que são conquistas físicas, que são conquistas mentais, né? Elas vão te tirar dessa busca que é mais profunda, que é justamente de como que eu me livro dos condicionamentos. Se eu começo a ter conquistas e começo a querer mostrar essas conquistas para todo mundo, eu estou começando a ficar preso nesse condicionamento que essa conquista nova me trouxe, né? Então Patanjali, depois que passa esse sutra, né, a gente reavalia tudo aquilo que a gente estudou, porque parece que Patanjali está falando, olha, pode ser que isso aqui aconteça, mas não se prende nisso. Não se prende nisso. Segue o seu caminho, tá? É um exemplo que eu gosto de dar, é como se eu estivesse fazendo uma trilha, nessa mesma trilha que eu já dei o exemplo hoje, eu quero chegar no outro lado. Aí eu sigo o mapa, eu estou seguindo o mapa. Aí eu, no meio dessa trilha, acho uma cachoeira. A cachoeira é linda. E eu vou para a cachoeira, me banho na cachoeira, curto a cachoeira. E curtir a cachoeira tá ok. Mas aí ele está falando, cuidado para você não esquecer. Você estava num caminho que era chegar do outro lado da ilha para descobrir a praia lá. Porque muitas vezes o que a gente faz é parar na cachoeira, esquece da outra praia, e aí você fica para todo mundo, olha cara, olha como é que eu descobri a cachoeira, essa cachoeira que eu conheci é a cachoeira mais especial de todas, essa cachoeira é diferente, olha como eu me banho nela e o meu cabelo fica sedoso, fica lindo, e meu corpo com a pele macia, né? E você começa a se vangloriar de ter descoberto essa cachoeira, sendo que ela nem era o seu objetivo. E tudo bem você ter uma cachoeira que você conhece o caminho dela, mas cuidado para não ficar preso a ela, né? Segue o seu caminho. Seu objetivo não era chegar do outro lado? Chega lá do outro lado primeiro. E aí você volta e passa pela cachoeira quantas vezes quiser. Mas cuidado, só para isso não te desviar do caminho. E se você for olhar, isso acontece muito com a gente, né? Tem um sutra, só para contar uma história aqui, que é breve, tem um sutra que fala, quando a gente se você vai fundo na meditação, entre o seu corpo e o espaço que existe no seu corpo, naquela ideia de que se você for pensar num átomo, o átomo tem muito mais espaço do que molécula, né? E as coisas quando se encostam, elas nunca se encostam completamente. Então sempre tem um espaço como se fosse esse espaço magnético, né? Vamos dizer assim. Isso interpretando com o conhecimento que a gente tem hoje, né? Mas o Sutra basicamente diz pra gente meditar no nosso corpo e no espaço que tem em volta do corpo. Então quando eu encosto nas coisas, eu não encosto nelas, né? E isso traria a capacidade de levitar. Isso é uma das interpretações que pode ser feita nesse sutra, né? E eu lembro que um dia eu estava sonhando, dormindo, e eu sonhei
que eu estava justamente fazendo essa meditação, e aí eu entendi no sonho como levitar. Eu entendi mesmo, eu senti no corpo, eu senti aquilo acontecendo. E aí eu acordei falando, caramba, ferrou, entendi como é que levita, agora eu vou ficar meditando em como eu levito. E aí todo dia eu ia para minha prática e ficava tentando sentir aquela mesma coisa que eu senti, ou seja, eu fiquei preso naquela descoberta, entre aspas, e fiquei querendo repetir ela, ao invés de simplesmente seguir o meu caminho. E eu nem tive essa conquista, né? Porque aquilo foi um sonho, mas só para mostrar como é que a gente fica preso, a gente fica apegado nesses caminhos, né? E aí eu fiquei, sem brincadeira, meses com aquela coisa na cabeça, tentando repetir aquela experiência, sem conseguir, né? E aí depois eu pensei, eu falei, caramba, o Sutra 37 já tá falando isso, eu tô lá, eu preso nessa conquista, porque eu achei que tinha conquistado, porque eu entendi o rolê, e eu me desviei do meu caminho. Então eu poderia ter vivido várias outras coisas incríveis em outras práticas e outras sensações, só que eu me fechei para isso porque eu fiquei querendo sentir aquilo de novo. E Patanjali, nesse Sutra 37, ele fala, olha, você se identificar com essas capacidades vai te tirar do caminho, e eu saí do caminho porque eu me identifiquei com uma dessas capacidades. Então é um marco muito importante para mim e que é muito importante para o próprio texto, né? Ele fala isso 3 vezes no 3º capítulo para você ver a importância disso, para você ver também, imaginar a quantidade de pessoas que não ficava, né, com uma sensação de grandiosidade, se sentindo melhor do que as outras, só porque chegou numa certa conquista. E a gente faz isso hoje, tá? Praticantes de yoga começam a se sentir mais evoluídos do que os outros, melhores do que os outros, mais bem educados, mais saudáveis, e você começa a se sentir, olha como é que eu sou melhor, e isso vai te tirar do seu caminho. O caminho é de tirar os véus que atrapalham a sua visão, a gente já falou isso tudo aqui. Então, se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você vá ver, para você entender tudo que eu estou falando em termos de caminho e do objetivo que a gente quer chegar. A gente quer Kaivalyam. Kaivalyam é a libertação dos condicionamentos e você não ficar preso neles. Beleza? Bom, me diz aqui o que você achou. Esse é um conteúdo que é muito interessante e necessário de ser falado, né? Cada vez mais o yoga está sendo uma coisa para você colher benefícios. E tudo bem quanto a colher benefícios do yoga, tá? Só cuidado para você não ficar preso nos benefícios e esquecer que o seu caminho é muito maior, né? O seu caminho é de se libertar dos condicionamentos e ver a vida com uma ausência de conflitos, né? Uma ausência de sofrimento. Essa é a nossa busca aqui. E não ficar mais alongado, e não ficar fazendo um asana, numa postura de jeito tal, e botar o pé na cabeça. Isso tudo pode te tirar do caminho. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu like, seguir o canal e ativar o sininho, que assim você fica sabendo dos próximos vídeos. E também deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você tem uma colaboração, se você tem alguma dica, ou se você também já passou por uma história parecida com a que eu passei. Beleza? Isso é muito importante pra gente, é bom que a gente se mantenha mais unido. E fora isso, esse estudo eu faço de maneira muito mais completa e aprofundada na minha escola online, que é o Yogalaya. Se você quiser, o link está aqui, escola.yogalaya.com.br. Lá a gente faz esse estudo completo, então eu passo todos os sutras, palavra por palavra, cada um dos conceitos a gente vai passando, investigando e trazendo isso para o nosso dia a dia. Isso é absolutamente transformador. Transformou a minha vida, eu acredito que possa transformar a sua também. E fora isso, na escola tem as aulas práticas também, né? Além das aulas teóricas, tem as aulas práticas, ou seja, as práticas do yoga, né? Como você conhece provavelmente, que é a prática das posturas, das respirações, das técnicas, né? A execução das técnicas a gente também faz lá na escola, e sempre ao vivo, né? Ao vivo e fica gravado. Então, tanto o estudo teórico quanto o estudo prático são aulas ao vivo, que eu vejo você me vê, tá? Isso tudo dentro de um aplicativo todo lindo, que pode ser acessado pelo computador ou pelo smartphone ou tablet. É lindão, assim, recomendo que você vá pelo menos ver como é que é. Até porque tem um padrão de 7 dias gratuitos. Se você for lá se inscrever, você faz 7 dias sem pagar nada. Se você não quiser continuar, você simplesmente cancela e sem nenhuma pergunta, com um botãozinho, você cancela. Beleza? Então é uma oportunidade da gente ir mais fundo nas técnicas e nos conceitos. Fora isso, toda quarta e sexta-feira, aqui no YouTube, eu lanço vídeos novos, né? Nas quartas-feiras eu faço vídeos como esse que eu estou fazendo aqui e que a gente está ainda fazendo essa série de vídeos sobre os passos, né? Os objetivos do yoga. E na sexta-feira eu pego as lives que eu faço lá no Instagram e trago aqui para o YouTube com uma qualidade de visualização um pouquinho mais interessante. Tá bom? E fora isso, a gente tem o nosso perfil do Instagram, que está aqui, @yogalaya_, e lá diariamente estou postando pílulas, vídeos, falas,
boto caixinha de pergunta, né? Então as pessoas me fazem pergunta, eu vou respondendo um monte de caixinhas de pergunta, e é uma forma da gente se nutrindo com esse conhecimento do yoga de forma mais diária e mais leve também, com pílulas menores. Beleza? Então a gente se vê ou no Instagram ou no YouTube, de preferência na minha escola, que eu te vejo pessoalmente. Um beijo, quer dizer, eu te vejo pessoalmente, mas virtualmente, tá? Minha escola é online. Um beijo e até a próxima.